Quero compartilhar com você aqui, baseado em dados, baseado em pesquisa, baseado em relatórios, tá? Quais são os principais motivos, os três principais motivos que fazem com que day traders não conseguem se desenvolver no mercado financeiro. E eu vou compartilhar cada um deles de forma isolada, eu vou falar qual que é a média, né, uma expectativa média de porcentagem que faz com que traders fracassem em cada um dessas, né, digamos assim, desses gatilhos comportamentais e operacionais ruins. Eu quero depois mostrar também possíveis soluções para cada um deles, né, que você pode começar a implementar e, consequentemente, um próximo passo. Então, a ideia aqui é você basicamente se identificar. Então, se você está em alguma condição que não está permitindo que você se desenvolva, talvez você até não está conseguindo enxergar isso aí, talvez aqui você vai conseguir chegar a uma conclusão de qual realmente está sendo o seu gatilho comportamental ou operacional que está afetando a sua performance no mercado. Consequentemente, um próximo passo que você vai conseguir implementar e começar a ver resultados diferentes aí nas suas próximas operações. Perfeito? Bem, e o primeiro deles está associado basicamente a comportamentos impulsivos, né? Que um deles é em especial, o principal deles é o overtrade, ou seja, quando você opera demais, tá bom? E basicamente, quando você opera demais, né, ou seja, o excesso de operações, é, um outro gatilho que vai ser alavancado a partir dessa condição é exatamente a alavancagem. Então, quando você opera demais, sabendo que o mercado não proporciona padrões de alta probabilidade, né, ao longo do dia, várias vezes por dia, eu já falei sobre isso aqui. Eu entendo muito que você, quando você está de frente para um ativo, então você está, por exemplo, mercado Bovespa operando o índice futuro, em um pregão específico. Cara, dificilmente você vai ter mais que duas ou raramente três oportunidades boas naquele mesmo ativo, naquele mesmo pregão. E eu bato muito nessa questão com o pessoal do Clube das Tendências sobre não adianta nós ficarmos o dia inteiro na frente dos gráficos para achar que nós vamos conseguir pegar todas as oportunidades do mercado. Eventualmente você talvez vai conseguir fazer 2, 3 operações boas no mesmo pregão, no mesmo ativo? Consegue, mas isso é muito raro, né. Então qual que é a estatística, qual que é a porcentagem que se eu ficar aqui das 9 até às 6 eu vou conseguir fazer 2, 3 operações boas no mesmo dia, no mesmo pregão, no mesmo ativo, entende? Então quando eu entendo que eu tenho uma janela de oportunidade, que geralmente vai acontecer em um período de 2, 3 horas, eu já falei muito aqui sobre janelas, quais são os melhores horários, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, tem vídeos aqui inclusive falando sobre isso, mas quando você entende que você tem um período que você tende a ter, na maior parte do tempo, ou seja, em termos de probabilidade, as melhores oportunidades você vai focar exatamente naquele horário. Então, por exemplo, você não deve ficar preocupado em conseguir estar o dia todo na frente dos gráficos para você operar no day trade. Day trade não funciona dessa forma, tá bom? Perfeito? Então, quando você tem um excesso de operações, você já começa a cometer uma série de erros, porque você começa a tomar decisões de forma emocional, porque de forma racional você vai entender que você não tem esse monte de oportunidades, consequentemente, você começa a ter prejuízo e é o que vai acontecer, você vai se alavancar. Você vai tomar uma decisão de se alavancar para tentar recuperar o prejuízo, consequentemente vai aumentar o prejuízo, vai aumentar o número de corretagem, enfim, e aí você vai fazer um estrago na sua conta, e esse estrago ele acontece muito rápido. Eu percebi que todas as vezes que eu, de alguma forma, criei um estrago na minha conta, né, ele começava em um dia ruim e naquele dia ruim eu dava continuidade nos próximos dias. Então quando você perceber que você teve um dia ruim, porque você saiu do plano de trade, às vezes você pegar o próximo dia sem operar é uma boa estratégia. Eu percebi que era assim, o dia que eu saía do plano, que eu realmente chutava o balde, era uma consequência ali, de erros que eu começava a cometer nos próximos 2, 3 dias, perfeito? Então fica esse ponto aí, tá? Então, praticamente uma mitigação rápida aqui para você corrigir, né, esse problema, né, de vício em você estar o dia todo na frente dos gráficos, achando que você vai pegar as melhores oportunidades se você ficar o dia todo aqui, quando não é uma verdade em 80, 90% dos tempos. Uma das ideias é você estabelecer uma limitação de operações, então cria uma regra operacional mesmo, de limite de operações, você consegue até colocar isso na plataforma, por exemplo, o Profit, ele bloqueia a plataforma depois que você executa uma quantidade de operações. E você consegue até ajustar isso aí, né? Se é operações totais, ou se é, por exemplo, após 2 stops, né? Enfim, você consegue ajustar isso aí. Eu acredito que talvez a outra plataforma que não seja da Nelogic, o Profit, o Trade, né? O Trade também acredito que você vai ter essa função. Eu usei o Trade há muito tempo atrás, mais de 6, 7 anos atrás, eu nem lembro mais como funciona, mas eu acredito que tem alguma coisa parecida com isso também, tá bom? Então é você limitar o número de trades que você vai fazer ao longo do dia. E, cara, não tem como você limitar o número de trades se você também não limitar o tempo de tela.
entende? Porque às vezes o que eu percebo, às vezes tem alunos meus que falam assim: "Ah, eu já encerrei meu dia operacional, mas eu vou ficar aqui operando no simulador, eu vou ficar aqui acompanhando o mercado". Cara, não funciona. Se você por algum motivo você já bateu a sua meta ali daquele dia, né? Ou se você já bateu o seu limite de stop, cara, encerra o dia, sai fora. Desliga o computador e volta no próximo dia. Agora, se você trabalha na frente do computador, fecha a plataforma, evita abrir a plataforma, porque essa ideia de falar, eu vou ficar só acompanhando, eu vou operar no simulador, não funciona. Não é uma boa estratégia e isso não vai edificar a sua seu nível de evolução no mercado. Não vai funcionar, não funciona dessa forma, tá bom? Perfeito? Então é você limitar o número de trades, consequentemente, o tempo de tela. Perfeito? E bem, e ser mais seletivo, basicamente, nas escolhas das operações que você faz. Quando o cara ele já está emocionalmente abalado, ele não tem mais esse filtro. Ele toma decisão em qualquer região, ele toma decisão em qualquer momento de mercado. Ele compra, vende simplesmente porque ele quer recuperar o valor que ele perdeu. E aí vai acontecer aquele estrago. Então você precisa, se esse está sendo um dos problemas, é você começar a criar alguns filtros operacionais para você limitar o número de operações que você faz. Por exemplo, o que que seria um filtro? Então vamos lá, eu só vou fazer operações na qual eu tenho uma tendência no tempo gráfico operacional a favor do gráfico analítico, a favor do gráfico que eu considero gráfico analítico, ou seja, de tendência primária. Eu não vou tentar operar contra a tendência primária, entende? Essa é uma boa estratégia. Eu percebo que, inclusive, a maioria dos stops eles acontecem muitas vezes quando você tem uma tendência estabelecida e você, por algum motivo, por alguma crença, por algum viés, você fica tentando operar reversão. Opera a favor da tendência. Não importa se o mercado já subiu ou demais, ou já caiu demais. Eu já percebi várias vezes que o mercado, ele muitas vezes ele estabelece tendências que ele vai muito além daquilo que nós imaginamos que ele pode ir. Né? E quando eu falo imaginamos, é porque você fala, não, já subiu demais. Não, aqui já é um alvo, agora ele vai cair. Não, e o mercado continua subindo, 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 subindo. Isso aconteceu, por exemplo, meses atrás aí com o índice. Perfeito? Então, esse é o primeiro passo aí, tá? O segundo maior problema, né? Então, eu falei do primeiro, que é geralmente comportamentos impulsivos, que está muito associado a overtrade. 35% dos traders fracassam, né? Justamente por causa do excesso de operações, consequentemente, alavancagem, enfim. Então, se você conseguir corrigir isso aí, ou seja, se você conseguir limitar o número de operações, consequentemente, o tempo de tela, você já vai limitar, já vai sair dessa porcentagem, dessa massa aí está fracassando no day trade, beleza? A outra está associada à má gestão, né, de risco e o uso inadequado de alavancagem. Então, olha só, a alavancagem aparecendo mais uma vez aqui. E 33% dos trades, em média, tá bom, estão fracassando por esse motivo, né? Ou seja, má gestão de risco. Isso às vezes nem tem uma gestão de risco, consequentemente, a alavancagem está associada. Então, quando você tem uma má gestão do seu capital no mercado, e cara, isso não é só day trade, isso funciona também, mesma coisa no swing trade. Eu acredito que o estrago ele é mais rápido no day trade, porque você está exposto mais tempo, mas no swing trade também não é diferente se você não tiver uma gestão. Observa que quando você tem uma má gestão do seu capital ou simplesmente você não tem, um dos grandes motivos que vai estar gerando esse problema na sua conta vai ser a alavancagem, o excesso de operações e alavancagem, beleza? E aí quando você tem uma má gestão do seu capital, má gestão de risco, o risco ele pode ser tanto do seu capital e às vezes também está associado à operação, mas nesses casos aqui nós vamos especificar no capital, está associado a, por exemplo, se for uma gestão de risco nos gráficos, né, operacional, está associado, por exemplo, a você não colocar stops na operação, a você, em algum momento, quando o trade se desenvolve a favor da sua entrada, você não gerir o stop, né? O trading stop, eliminar risco. Tem uma coisa que eu trabalho com o pessoal dentro do clube, é o quê? Quando a gente inicia uma operação, eu falo para a galera assim, ó, o stop é esse, o alvo é esse, se fizer parcial, aqui é a sugestão de parcial. A partir do momento que o trade se desenvolver X pontos, a partir do momento que o trade fizer isso, tá? A favor da nossa entrada, vamos eliminar o risco. Não importa se depois o mercado vai voltar, tirar a gente na proteção e vai embora. Eu percebo que existe uma dose, né, vamos dizer assim, de dopamina que é liberada quando você elimina o risco da operação. Só que aí vem um ponto. Você não pode eliminar o risco de uma operação que está em aberto de forma emocional, entende? Você precisa ter um critério operacional, um critério técnico para você eliminar o risco daquela operação que está em desenvolvimento. Por exemplo, tem alguns, né? Mas um dos motivos que você pode criar para você eliminar o risco daquela operação, ou seja, gerir o risco, gerir o trade, é basicamente risco-retorno. Então, por exemplo, imagina que você entrou num trade no dólar
10 pontos, o trade se desenvolveu 12 pontos a favor da sua entrada e você está com um alvo de 20 pontos, 2 para 1 de risco-retorno. Cara, já andou 12 pontos. Você já está assumindo um stop ali de R$ 100 por trade não, por contrato, entende? Então, elimina o risco, entendeu? Bateu ali 12 pontos a favor da sua entrada, elimina o risco, mete pelo menos ali o trailing stop no 0 a 0, né? Ou seja, ele nunca coloca no 0 a 0, sempre coloca um pontinho acima no dólar, se você tiver comprado, ou um pontinho abaixo se você tiver vendido. No índice ali sempre, sei lá, uns 25 pontos ali protegido acima ou abaixo da sua entrada. Nunca no 0 a 0 exatamente, tá? Mas sempre você precisa gerir os riscos das operações, né? Como eu falei, eu falo muito sobre isso. E eu falo, pessoal, esse trade aqui eu não tenho mais risco. Já falo pro pessoal no clube, a galera já começa a agir também. Eu faço isso. Vai ter trades que você vai entrar, você vai proteger a operação, o mercado vai voltar, vai tirar e vai embora? Vai. Mas vai ter operações também que você vai entrar, proteger, e se você não tivesse protegido, o mercado teria te estopado. Entende? Então, como eu não sei o que o mercado vai fazer no próximo candle, né, eu preciso saber o que eu vou fazer no próximo candle, entende? Então fica aí essa questão. Então, má gestão de risco ou uso, e consequentemente, eu vou falar aqui que é uma consequência, né? O uso inadequado de alavancagem. Entenda só, uso inadequado quer dizer que a alavancagem ela é os 100% do tempo ruim? Não. Entende? Mas se você não está conseguindo usar a alavancagem, a sugestão que eu dou é opera sem alavancagem ou com o mínimo possível de alavancagem. Tipo, o mínimo, entendeu? Esse é um ponto importante. Não vou falar aqui sobre porcentagem, capital, porque é muito extenso, né? Esse tema aqui. Eu falo muito com isso com o pessoal lá dentro do clube, mas é muito extenso, porque eu vou falar uma porcentagem, entende? Porcentagem, porque uma porcentagem, por exemplo, em um ativo é diferente no outro, entende? Então é difícil falar em uma porcentagem. Eu prefiro trabalhar com números. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com valor financeiro. Então, se, por exemplo, você tem um capital, sei lá, um exemplo, de 50 mil lá para operar um day trade, eu vou assumir um risco financeiro por trade desse capital total de 50 mil, entendeu? E aí você vai estabelecer isso aí, perfeito? Bem, então, basicamente, a mitigação rápida aqui para você agir, né, nessa segunda deficiência que eu citei aqui, que é a má gestão de risco, consequentemente o uso inadequado da alavancagem, é você reduzir o risco por trade, ou seja, a alavancagem. É você usar stops pré-definidos. Cara, a operação tem que ter stop, tá bom? Como eu falei, vai ter trades que vai ser um saco, o mercado vai voltar, vai te violinar e vai embora, vai. Mas qual que é a frequência que está acontecendo? Se você está entrando em operações, sei lá, 10 operações e 9, 8, você está tomando violinada, então seu stop está mal posicionado. Aí você precisa rever essa questão de forma técnica da posição do stop. O stop ele nunca deve ser definido por pontuação, ele sempre deve ser definido no gráfico de forma técnica. Então, pô, eu estou comprando aqui um acionamento de um pivô, aonde está o meu stop? O meu stop está no calcanhar do pivô. Entende? Ele sempre tem que ser posicionado de forma técnica, tá? E, consequentemente, não se alavancar para recuperar perdas, perfeito? Então, a alavancagem, você vê que ela está no primeiro problema, que causa 35% aí colabora para 35% dos trades que estão fracassando no mercado. A alavancagem, de novo, aqui colaborando também para esse segundo motivo, que está em torno de 33% aí de fracasso do pessoal que está no day trade aí tentando operar no mercado, beleza? Bem, o próximo aqui, né, o próximo grande pilar destrutivo, né, dos day traders está associado à falta de conhecimento e uma estratégia bem definida. E eu posso dizer que se você não tem aqui se você tem falta de conhecimento técnico, consequentemente não tem como você ter uma estratégia bem definida se você não tem conhecimento técnico, ou se seu conhecimento técnico é superficial. Entende? Eu já peguei vários alunos assim que chegavam e falaram, cara, você consegue vender para mim, por exemplo, na época que eu vendia a mentoria, eu não tenho mais esse modelo, né, mas na época que eu fazia o que era a mentoria, e depois, isso foi lá em meados de 2021, 2020, era a mentoria, e aí depois ele tinha acesso à minha sala educacional por um tempo gratuito, pós-mentoria. Depois, se ele quisesse continuar, ele fazia uma assinatura ali, mensal, trimestral. Mas às vezes, só que na época, a minha sala educacional, nesse formato, era só para quem fazia a mentoria. Porque eu não considerava interessante eu ter um cara que não tinha um conhecimento, uma visão de mercado, ou que viesse com uma outra metodologia operar na sala comigo. Né? Hoje não, hoje eu já sou mais flexível com isso, mas antes eu não era. E aí o que acontecia? Muitos traders chegavam e falavam assim, cara, eu já tenho conhecimento técnico, deixa eu entrar direto na sua sala operacional? E aí, às vezes, não bate-papo, em algumas perguntas, ou até no dia a dia, eu percebi que o cara não tinha conhecimento técnico nenhum. O cara sabia o básico do básico, ali, o que era um suporte, resistência, LTA, LTB, mas, cara, isso não é o suficiente para você operar, entende? Se suporte, resistência, LTA, LTB, somente isso funcionasse, cara, entendeu? Não funciona. O conhecimento técnico ele vai muito além do que você realmente vai encontrar, por exemplo, gratuito por aí no YouTube ou sei lá, né, em qualquer outra plataforma aí, perfeito? Então,
Eu não vou nem falar de uma estratégia bem definida, porque a falta de conhecimento técnico já define que você não tem uma estratégia bem definida. Bem, 32% dos day traders estão fracassando no mercado justamente por isso, por falta de conhecimento técnico. Então, não caia nessa questão que, eu já fiz um curso, eu não preciso mais fazer nenhum curso, agora é emocional. Não. Você precisa entender que um dos grandes gatilhos que abala o emocional dos traders no mercado é a falta de conhecimento técnico, que vai fazer ele errar, que vai fazer ele cometer um excesso de operações, que vai fazer ele se alavancar. E aí, esses erros de forma contínua vai fazer com que ele fique abalado emocionalmente. Mas entenda que a origem do problema não era emocional, era o que? Era técnico. Então, por exemplo, ele posicionava stop errado, então tomava stop, ou violinada, ou não colocava stop, e aí começou a se alavancar para recuperar o prejuízo, aí tomou mais stop ainda, e mais alavancado, mais prejuízo. Aí o cara fica emocionalmente abalado. Só que olha só a origem do problema, entende? A origem era o quê? Falta de conhecimento técnico. Então, a gente, às vezes, eu mesmo passei muito por isso, de falar, cara, eu já sei tudo, eu não preciso mais estudar análise técnica, eu não preciso estudar mais parte comportamental. Errado. Ó, tem livros aqui para isso, tá? Perfeito? Então, a gente sempre, cara, se você extrair 1% daquele curso que você fez, 1% daquela mentoria, 2% daquele livro, esse 1%, 2% faz uma diferença enorme na sua trajetória no mercado financeiro ou em qualquer outra área da sua vida, beleza? Não existe um curso que você vai fazer e ele vai melhorar a sua vida 100%. Não existe um livro sozinho, de forma isolada, que você vai ler e ele vai mudar o seu operacional e sua visão de mercado em 90%. Claro, não sei se você não sabe nada, mas se você já tem um conhecimento, não funciona dessa forma. É uma série de leituras, é uma série de treinamentos, é uma série de experiências com o mercado que vai fazer essa mudança acontecer, beleza? Tá? Então, basicamente, a falta de conhecimento técnico, que vai levar, por exemplo, à falta de trade. Quando fala da falta de trade, está associado a trade tanto na parte operacional, na parte de gestão, enfim, tá? E operar enviesado, que é também um problema quando você não tem conhecimento, ou seja, o mercado está subindo, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, você está procurando venda porque o mercado bateu no suporte, não sei da onde, porque naquele passado 3 meses atrás, um mês atrás, uma semana atrás, foi uma resistência, bateu lá, e agora você acredita que o mercado vai reverter. Você não espere nenhum evento técnico clássico, segundo o Charles Dow, se validar para você fazer um trade de reversão. Não, você já mete uma venda ali, coloca o stop acima daquela região e torce para que o mercado desça, porque não tem nenhum critério técnico, a não ser aquele nível de preço. Pode acontecer? Pode. Mas qual que é a probabilidade? O Brooks fala, né, que numa tendência, 80% dos níveis de preço, de suporte e resistência, são rompidos. 80%, em média, né, dos níveis de preço, de suporte ou resistência, dentro de uma tendência clara de alta e de baixo, são rompidos. Tá? Então, o mercado está subindo, compra. O mercado está caindo, vende. O mercado está subindo, mas por algum motivo eu não acredito nessa tendência. Eu não acredito que essa tendência vai continuar. Tudo bem, não opera. Mas aí também você não opera a reversão enquanto você não tiver um evento de reversão validado. Perfeito? Bem, uma mitigação rápida aqui para você lidar com esse problema. Primeiro é você documentar, ter um plano de trade, tá bom? Para você ter um plano de trade, você precisa ter conhecimento técnico suficiente para isso, beleza? E você fazer e, consequentemente, revisar o diário de trade, beleza? Faça e revisa o diário de trade, tá bom? O diário de trade, ele é a única forma de você voltar no passado e falar, cara, o mês de janeiro de 2025, eu tive uma acertabilidade X. E esse mês de janeiro de 2026, né, no fechamento desse mês, eu tive uma acertabilidade 2x. O que que mudou de lá para cá? Né? Qual que foi a minha ação? Cara, não tem como você saber, é impossível você saber isso se você não tiver o seu diário de trade para você voltar lá um ano atrás e olhar o seu relatório de trade. Não necessariamente só de onde você comprou ou vendeu, mas os critérios técnicos, os motivos técnicos da sua operação. Bem, acho que basicamente essa é uma base, né, que eu queria compartilhar com você aqui. Entenda que tudo isso aqui não é algo exato, tá bom? Mas são detalhes, são ajustes que você vai fazendo e, consequentemente, como eu falei, não é uma única ação que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua performance no mercado, mas é uma série de pequenas ações, de pequenas mudanças, de pequenos ajustes que vai trazer um resultado favorável para a sua jornada no mercado, beleza? Bem, eu vou deixar aqui para você um link para você conhecer o meu curso, o Trader Sério. É um curso composto por 7 módulos, onde eu abordo tudo que eu entendo que é importante para você operar no mercado, seja day trade, seja swing trade, tanto da parte operacional, técnica, como também da parte de gestão de capital, gestão de trade, consequentemente emocional, beleza? O curso chama o Trader Sério, o meu treinamento, composto por mais de 7 módulos, e ele está ainda num precinho especial aí do ano passado, tá bom? Eu vou deixar o link aqui, dá uma olhada lá. Um abraço e até o próximo vídeo.